Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa segunda aula do tema Auditoria de Processos. O que eu separei para a gente estar tratando e debatendo nesse nosso encontro? A gente vai falar de processos. O que são processos? Como é que esses processos organizacionais estão estruturados? Como é que funciona a gestão desses processos e principalmente a hierarquia? Vamos entender um pouco o que é a macro, subprocesso, processo, até a atividade. É importante a gente entender esses mecanismos como forma de a gente ter a segurança de que a gente está entendendo cada pedacinho, a gente vai estar entendendo o todo. Vem comigo que você vai entender melhor o que eu estou tratando. Antes da gente começar a falar então do nosso tema, eu quero reforçar aqui para que você faça a inscrição no canal, faça o seu comentário e dê o seu like se você achar interessante. Por que isso é importante? Isso é importante como forma da gente ajustar o tema, melhorar a qualidade do material para o seu interesse. Então isso é muito importante. Não deixe de multiplicar se for legal. Legal? Falando então de auditoria de processos e abordando o tema processos, antes a gente vai entender qual é o conceito, qual é a filosofia, qual é a dinâmica de um ambiente organizacional. Independente se ele é pequeno, médio, grande, se ele é indústria, comércio, serviços, não importa. O que é um ambiente organizacional? Ora, é uma estrutura societária individual ou altamente complexa, né, com uma quantidade grande de investidores que tem o intuito exclusivamente, que tem lá o foco no seu core business, o foco na sua atividade e fim, mas para que isso ocorra, ela precisa de integração de várias funções, de vários departamentos. Então aqui a gente já pode concluir que essas funções, esses departamentos, departamento de venda, departamento de estoque, departamento de RH, departamento financeiro, eles têm uma dinâmica muito própria. Eles recebem informações ou insumos ou recursos, beneficiam esses insumos recebidos e geram produtos, geram outros serviços. Então aqui a gente está falando daquele diagrama clássico, né, do input, transformação e output. Ora, isso é um mecanismo, um micromecanismo dentro do departamento, por exemplo, de recursos humanos, quando da contratação, uma vez contratado o funcionário, eu preciso cadastrar ele nos sistemas do departamento lá de recursos humanos. Depois ele cadastrado, eu tenho que gerar pagamentos, eu tenho que gerar acompanhamentos, eu tenho que gerar treinamentos. Observe então que são vários subsistemas que integrados formam a função de recursos humanos. Então, baseado nisso, a gente já pode concluir o que são processos, por incrível que pareça, considerando esse fluxo, esse workflow de input, transformação e output. Na verdade, então, processos, como eu estou compartilhando aqui contigo, conjunto de atividades interrelacionadas, ou seja, elas têm que ser afins, que envolve elementos human, hardware e software, que quando executados de forma sinérgica, eles recebem algo, um insumo, e beneficiam e transformam esse insumo, atendendo aí as necessidades do cliente interno ou até mesmo do cliente externo, se eu for entregar o meu produto, o meu serviço à ponta final. Esse é o conceito de processo. Por que isso é importante? Porque a gente está usando aqui a palavra interrelacionado. É fator crítico de sucesso, sim, então a gente entender esse interrelacionamento na cadeia da função, quer ela financeira, de compras, de vendas, de suprimentos, seja lá qual for a função daquele ambiente. Para que isso ocorra, a gente precisa, então, compreender o mecanismo, o funcionamento. E qual é uma das formas mais fáceis que a gente tem de entender o funcionamento de uma cadeia interrelacionada? É mapeando.
Então, a forma pelo qual eu faço a minha interpretação, eu como auditor de processo, e compreenda adequadamente o funcionamento da cadeia, é através de um mapeamento. Mapeamento esse detalhado através, na maioria das vezes, de um fluxograma. Lembra do conceito do fluxograma? Né? Eu não estou falando aqui da simbologia necessária para que você decore losango, quadrado, triângulo, nada disso. Você precisa ter um raciocínio mental simbólico, de fácil compreensão, onde você visualize ali o input, a transformação e o output daquele fluxo de uma forma sistêmica, de uma forma metodológica, até mesmo para garantir se todos os riscos e os controles inerentes àquele processo fazem parte efetivamente, estão destacados. Lembra que na nossa primeira aula, se você não viu, resgata lá, nós falamos da importância de você ter a segurança de navegar num fluxo de forma segura. As metodologias que existem a respeito aí da auditoria de processo. Ora, as áreas de atuação da metodologia da auditoria de processo. Cada área dessa, agora a gente pode casar e melhor visualizar através de fluxogramação. O que são, então, como é que a gente faz esse desenho dessa fluxogramação? Estou compartilhando aqui contigo o fluxo de compras, por exemplo. Poxa, Douglas, você falou que não ia ter símbolo, mas está cheio de bolinha, cheio de quadradinho, de conector. Aqui é um exemplo para a gente entender como é que se dá de uma forma macro. Eu botei aqui no primeiro tópico do desenho, uma forma macro. O que faz o departamento de compras? Aí você vai me responder, ora, ele compra. Então é o que está escrito aqui. O departamento, nessa primeira parte do nosso figura. O departamento de compras, então, ele tem a função de comprar, e depois que ele compra, ele recebe a mercadoria e deixa lá no estoque à disposição de quem for retirar essa mercadoria. É importante, se eu peço para comprar um computador, eu tenho a segurança que a empresa vai estar o fornecedor vai estar entregando um computador, e não um teclado, ou seja lá o objeto que for. Então, o departamento de compras, ele compra e recebe de uma maneira sistêmica, pelo menos, o material que foi adquirido. Essa é a função básica, é a função macro. Vamos então estar interpretando melhor essas etapas dessa compra. Eu estou botando aqui, então, uma subdivisão, um subprocesso, um processo detalhado desse macro processo que é o departamento de compras. Na verdade, então, a parte de baixo da figura é uma repetição, de uma forma mais minuciosa e detalhada, da parte de cima. Olha o que está desenhado aqui num fluxograma horizontal. Eu verifico se eu tenho condição de comprar, eu só posso comprar se eu tiver condição. Então, eu verifico o orçamento disponível para efetuar aquela compra, faço a cotação dos fornecedores de acordo com a minha conveniência. Depois que eu faço a cotação, eu identifico aquele fornecedor ideal, faço a solicitação de compras. Uma vez aprovada essa solicitação de compras, eu emito a ordem de compra, a mercadoria chega junto com a nota fiscal do fornecedor e eu realizo ali o arquivamento da mercadoria, a guarda da mercadoria e o efetivo pagamento daquela mercadoria que eu adquiri através da nota fiscal recebida, respeitando o meu fluxo de caixa, etc, etc. Na parte de baixo, então, a gente tem um desenho claro do mecanismo do funcionamento da função de compra. Concordam comigo? Mas esse mecanismo, esse funcionamento, ele tem algumas preocupações, né? Eu tenho que ter claramente definido nesse meu fluxo o conceito, então, de qual o propósito da minha compra, qual o objetivo da minha compra. E esse objetivo, que é garantir a compra adequada, no valor adequado, da quantidade adequada, da forma adequada, ele tem um problema, ele pode ter um problema.
Ele pode ter problema de eu comprar e não receber a mercadoria, de eu comprar e receber a mercadoria numa quantidade indevida, a mais ou a menos. Eu posso receber a mercadoria quebrada, deteriorada, seja lá qual for. Ou seja, eu tenho riscos inerentes a essa minha compra. Concorda comigo? Pois bem, independentemente, então, a gente pode concluir que, independentemente do meu departamento, da minha função, do meu processo, eu vou ter sempre riscos inerentes ao objetivo desse processo. E o terceiro elemento, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um risco naturalmente existente, eu tenho que ter aquele cara forte, aquele cara que blinda, aquele cara que minimiza esse risco, que são os controles. Os controles, então, nada mais são do que ferramentas, rotinas existentes para mitigar o risco inerente ao processo, para garantir o objetivo do processo. Os controles, então, eles não podem não eliminar os riscos, mas eles obrigatoriamente devem minimizar pelo menos esses riscos. Uma vez entendeu? Legal? Vamos continuar? Então agora vamos falar da hierarquia dos processos. E o que é essa hierarquia? Lembra no fluxo de compras, onde eu falei para você que ia comprar e receber, e aí depois eu detalhei essa rotina de como que eu faço para comprar, como que eu faço para vender? Pois bem, vou compartilhar aqui contigo na tela o conceito da hierarquia dos processos, que na verdade visa estabelecer a priorização da execução daquelas atividades relevantes àquela função de compra, de venda financeira, de recursos humanos, seja lá qual for a função que a gente esteja abordando. A primeira camada dessa hierarquia de processos é o que nós chamamos de macroprocessos. O que são macroprocessos? Vou falar só para você, para ninguém escutar. Macroprocesso é exatamente igual àquele conceito que Fayol falou lá em 1908, que são as funções que montam uma estrutura organizacional. Macroprocesso e função é exatamente a mesma coisa. Exatamente são iguais. O conceito que eu estou compartilhando aqui na tela com você geralmente envolve mais de uma função organizacional. O exemplo que eu estou trazendo é a função finanças, um macroprocesso finanças. Quando se fala departamento financeiro, tem um departamento de front office, back office, pelo menos. O departamento de front office é aquele que capta os recursos, que negocia com o mercado para buscar financiamento mais barato. E o back office é aquele departamento, contas a pagar, contas a receber, são aquelas rotinas operacionais de cada empresa, independentemente da área que ela atua. Então, macroprocesso são funções organizacionais cuja operação tem impacto significativo na garantia daquela função. Função financeira aqui, eu estou chamando de macroprocesso. Mas observe que eu botei aqui debaixo da função financeira outras caixinhas, back-office, front-office, contas a pagar, contas a receber, captação. Vamos entender isso melhor. Vamos descer então para a segunda camada. A segunda camada nada mais é do que o processo. Se a primeira camada é o macroprocesso, a segunda camada é o processo. E o que é o processo? Teoricamente falando, conjunto de operações que visa cumprir um determinado objetivo específico. Dentro da caixinha de finanças eu tenho a área de back-office. Tenho lá um responsável, um coordenador, um supervisor, eu tenho um diretor financeiro e debaixo dele eu tenho um gerente que trata da mesa de operações e pode ser até a mesma pessoa, mas um responsável, um supervisor, um gerente que trata da área de geralmente o controller, né, contas a pagar, contas a receber, tesouraria e tudo mais. O processo, subprocesso, que é aqui essa segunda camada. E a terceira camada? A terceira camada é o subprocesso, o próprio nome diz, né? Debaixo desse departamento, dessa rotina, dessa função de back-office,
eu tenho ali os meus departamentos, os meus funcionários. Observe que eu estou fazendo uma analogia aqui à pirâmide estratégica, tática operacional da mesma forma. Dentro então da área de back-office, eu tenho a rotina só para tratar contas a pagar. Eu tenho a rotina só para tratar contas a receber. Tudo isso é din-din que entra, que sai, que está associado, que é a área de back-office, que está, por sua vez, associado ao departamento financeiro. Compreendeu? Eu estou descendo as camadas. Se a gente for descer mais uma camada, a gente fala, depois do subprocesso, a camada das atividades. E o que são as atividades? Dentro, por exemplo, do departamento de contas a pagar, eu tenho aqui uma rotina de cadastrar fornecedor. Vou pagar quem? Então eu preciso dos dados cadastrais desse fornecedor. Depois que eu cadastro esse fornecedor, eu tenho que emitir os pagamentos de acordo com a fatura, o prazo da fatura, o valor da fatura, e seja lá o que for. Não é assim que funciona? Essa rotina um pouco mais detalhada do subprocesso a gente chama de atividade, que são operações desenvolvidas em conjunto que ocorrem dentro dos subprocessos. Podem e devem produzir determinados resultados específicos. Quando eu faço o cadastramento do funcionário, eu estou alimentando o meu banco de dados do cadastramento dos funcionários, dos fornecedores, eu estou alimentando o meu banco de dados. E aí é uma rotina específica, é um resultado específico. No final daquele dia, eu vou ter uma lista atualizada de todos os meus fornecedores cadastrados, por exemplo. Legal? E por último, porém não menos importante, eu tenho as tarefas. Dentro de cada atividade, a atividade de cadastrar é como que eu cadastro os meus fornecedores. Trabalho executado ali na base da pirâmide que desenvolve uma rotina, um critério, uma metodologia específica para garantir que a atividade esteja preenchida na plenitude, para garantir, por sua vez, que o somatório dessas atividades forme um subprocesso, um processo, um macroprocesso. A tarefa, então, é como que eu vou fazer o cadastramento do fornecedor. Qual o sistema que eu vou estar alimentando? Qual é a tela do sistema que eu vou estar preenchendo para garantir que o fornecedor, que informações eu vou estar colocando nesse sistema, CNPJ, endereço, telefone, ou seja, é a base da pirâmide. Só aqui antecipando o que nós vamos falar nos próximos temas, se eu preciso ter uma rotina para preencher, para garantir, para assegurar que o meu cadastro de fornecedor se dê de forma adequada, é aí que está o controle. É aí que eu desenho o meu controle, para mitigar, para evitar de eu cadastrar o fornecedor de forma indevida. Se eu cadastro o fornecedor de forma indevida, eu comprometo o objetivo desse subprocesso, desse processo, até mesmo do macroprocesso, dependendo do grau de relevância desse tópico. Compreendeu como é que funciona? Um exemplo que eu trago é toda vez que a gente vai ligar para fazer uma reclamação ou uma solicitação num prestador de serviço no qual tem ali a sua célula de call center, você liga e a URA ou o atendente receptivo ou proativo, ele vai seguir um script, ele vai seguir uma rotina. Essa rotina, um momentinho que eu vou transferir a sua ligação, olá, obrigado por aguardar, você pode avaliar, lembra desses bate-papos, desses históricos que esses prestadores de serviços fazem quando a gente liga? Basicamente, todos eles são a mesma coisa. Um momentinho que eu vou te transformar, olá, digite seu código, digite seu número. Esse script, na verdade, é uma tarefa para garantir a atividade de alteração de número, de reclamação, de upgrade, de downgrade ali do seu produto, do seu serviço. Legal? Eu espero então que você tenha entendido de uma forma assim bem tranquila o conceito do processo.
que na verdade é rotinas interrelacionadas para garantir o atingimento de um objetivo específico. Esse objetivo ele tem riscos associados e para eliminar e mitigar esses riscos a gente tem controles inerentes. E são esses controles que a gente tem que ter atenção para melhor organizarmos. Foi um pouco do que a gente viu nesse nosso bate-papo de hoje. Se você gostou, dá o seu like, não deixe de fazer a sua inscrição e não deixe principalmente de assistir nossos próximos temas, legal? Um abraço, fique na paz, tudo de bom!